plantão vão lembrar de terça-feira passada. Então, por favor, abra sua Bíblia, não em João. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler do 3. Agora eu vou precisar de ajuda aqui. De 3 até o 15. Êxodo 12, do 3 ao 15. E depois do 25 ao 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Israel ainda estava no Egito, quando faltava muito pouco tempo para eles serem retirados do Egito, Deus chega para Moisés e dá essa ordem aqui para uma celebração inédita, mas muito especial, que eles começariam a celebrar ali ainda no Egito e que eles levariam por toda a sua história, e fazem até hoje. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, serão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízos, pois eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. 25 agora, por favor. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. 26, 27. Acontecerá que quando vossos filhos me disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Foi essa a primeira instituição da Páscoa lá no Egito ainda, como eu disse, antes da saída, antes da fuga, antes do êxodo. E o Senhor deu a Moisés para que instruísse o povo todos os detalhes, tanto da escolha do cordeiro, quanto o que seria feito das partes do cordeiro, qual seria o acompanhamento, o que seria feito do sangue, durante quantos dias celebrariam, o que aquilo significaria, como eles deveriam estar vestidos para poder celebrar a Páscoa, e que resposta eles dariam aos seus filhos quando no futuro eles fossem interrogados sobre aquela reunião. Isso é mais do que uma simples cerimônia. Deus estava mostrando para o seu povo que
que aquele ato apontava para o futuro. A vida deles começaria fora do Egito a partir daquele ato. Eles celebrariam ali algo que iria acompanhar a vida deles, como é até o dia de hoje, por estatuto perpétuo. E a gente sabe, obviamente, que aquele cordeiro aponta para Jesus. E eu queria ler com você 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. E depois eu vou citar alguns versos aqui, não muitos, que eu não vou me alongar muito hoje. Mas é importante, queridos, ainda antes de ler o texto, que a gente saiba explicar para os nossos filhos o porquê da Páscoa. Eu não tenho nenhum problema em você dar chocolate para o teu filho, para a tua filha, né? Inclusive a gente comprou um para a nossa pequena, e no momento que nós entregamos, nós fizemos algumas perguntas para testá-la, né? Sobre a questão do coelho, sobre a questão do ovo de chocolate, sobre a questão da Páscoa. E é claro que ela, sendo orientada aqui, sendo bem ensinada pelas tias, porque a gente não tem ideia, mas nossos filhos ficam sendo ensinados, né, durante o culto. E ela falou, não, é Deus quem fez, falando do chocolate e tal. Irmãos, uma das preocupações do Senhor era que eles tivessem uma resposta para dar para as futuras gerações, para que aquela cerimônia não ficasse sem sentido, para que aquela cerimônia não ficasse, não caísse no esquecimento, ou que quem celebrasse aquilo não tivesse a ideia do que era aquilo. Eu estou fazendo porque meus pais me ensinaram a fazer, mas eu não sei de verdade nem mais o que isso significa. Não, a preocupação de Deus era, quando os vossos filhos vos perguntarem que culto é esse, porque era um culto, era uma celebração, e ainda é. E a gente vê que, infelizmente, dentro do que a gente chama de cristianismo hoje, só ficou resquício, e às vezes uma coisa sem sentido. As pessoas, por exemplo, comem peixe na sexta-feira e nem sabem por quê, nem para quê. E eu nem estou falando que é bíblico, porque não é, né? Mas eu estou dizendo que as pessoas repetem uma cultura religiosa, uma coisa que vão passando. E se perguntar hoje, por que você faz isso toda sexta-feira? Porque os meus pais faziam isso na sexta-feira santa. Lá em casa não se comia carne na sexta-feira santa, apenas peixe. Mas por que eles faziam? Porque os meus avós faziam. E por que seus avós faziam? Porque os meus bisavós faziam. Essa vai ser a resposta. Ninguém sabe, ninguém examina, ninguém procura. E como eu falei, esquece o peixe, não tem nenhum problema. Na verdade, o que eu estou dizendo é que as pessoas repetem sem saber o que estão fazendo. E o sentido verdadeiro vai se perdendo à medida que a gente não conhece fatos e verdades. A Páscoa é muito mais do que isso. E a propósito, para aqueles que se dizem cristãos, porque pelo menos nominalmente o são, e não sabem sequer da liturgia da sua própria religião, né? Porque eu vim de lá, e não era um dia não, era durante toda a quaresma, que não se comia carne, eram 40 dias antes da Páscoa. Hoje está até fácil ficar 40 dias sem comer carne, né, irmãos? Hoje está fácil. O difícil é ter que comer o peixe na sexta-feira. Minha sogra foi lá para casa e minha esposa disse, vamos comprar um peixe. Eu falei, ai Jesus, serve sardinha em lata, fica mais fácil. Porque a corvina parece que já vem com a pérola no pescoço, irmão, nesse dia. E a gente vai, se a gente não conhece a verdade da palavra, a gente vai repetindo tradições em nome de uma religião que perdeu todo o seu conteúdo, irmãos. Isso não é o cristianismo. O cristianismo não é comer, beber ou deixar de fazê-lo. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e vida no Espírito Santo.
Qual o problema se você não conseguiu comer peixe, se você não conseguiu comprar um presente de chocolate para os seus filhos, se você não consegue comer carne? Entra na fila, querido. Fica tranquilo, mas é importante a gente olhar hoje para quem é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, como eu citei, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: alimpai-vos, eu vou ler, não, eu gostei da sua, eu vou ler a sua versão. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí Paulo diz assim: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Você sabe que os elementos que estão aqui, e nós lemos no texto de Êxodo, né, são os elementos ainda usados muito pelos judeus e pelos cristãos de algumas linhas, né, cristãs, que durante a celebração da Páscoa utilizam ervas amargas, pães asmos, né? E é interessante que Cristo, Jesus, quando ele estava a horas de ir para o Getsêmani, para aquela oração, para aquele momento com Deus ali, antes da sua prisão, que revela toda a agonia que ele sofreu por nós, antes mesmo da cruz, começa ali no jardim do Getsêmani, mas horas antes, ele está reunido com os discípulos numa mesa um pouco maior do que essa, porque todos estavam sentados ali, inclusive ainda Iscariotes, porque dali ele sai para entregá-lo. E era Páscoa, era a semana da Páscoa, eram os dias da Páscoa, mas não tinham todos os elementos. As ervas amargas não estavam ali, né? O cordeiro assado no fogo não estava ali. Estava apenas o pão e o vinho, mas que na verdade não estavam sobre a mesa, mas tudo isso estava na reunião. Durante toda a história, os judeus, né, o povo de Israel, vinham celebrando e sempre com a carne do cordeiro assada no fogo, ervas amargas e pães asmos. Jesus introduz primeiro um elemento novo. O elemento que ele introduz é o cálice. Eu vou pegar um aqui emprestado. Inclusive, é de verdade, dá uma vontade de beber, está geladinho. Ele introduz um elemento novo, que é o vinho, que é o suco de uvas, o vinho mesmo. E ele fala: esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Esse cálice aqui, cheio de vinho, simboliza o meu sangue, que eu derramo por vocês. Então ele introduz aquele elemento falando: é a nova aliança. Não estou falando da velha aliança, é da nova, no meu sangue. E onde estavam as ervas amargas? As ervas amargas apontavam para o sofrimento do povo de Israel no Egito, já que a palavra Páscoa é pessar, saída, passagem. Eles estavam celebrando o Egito pela primeira vez porque eles iam sair dali, eles iam ser sacados por Deus dali, retirados dali. Era a passagem do Egito para a liberdade. E aí Jesus falou das ervas amargas, ele assumiu, porque na verdade o cordeiro da antiga aliança, que apontava para o cordeiro da nova aliança, que é Jesus, e o sofrimento do povo no Egito, que deveria ser lembrado todos os anos, para eles valorizarem o que Deus fez, porque mesmo na terra da opressão, o povo foi poderosamente multiplicado por Deus. Mas Jesus, ele diz: eu sofrerei todo o vosso sofrimento, para que se cumprisse a profecia de Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos nós seríamos sarados. Então
todo o sofrimento, Jesus assumiu para si. Acabada aquela reunião, quando entra no Getsêmani, ele vai orar com os discípulos que não suportam ali, né? Irmãos, dois fatores fazem com que o sono caia sobre os discípulos da forma que caiu. O fator físico, obviamente, contou muito, mas o fator espiritual, o fator em que eles não conseguiram vislumbrar o que estava acontecendo naquele jardim. Jesus, quando estava orando, a agonia dele foi tão grande, que os evangelhos vão dizer que ele suou gotas de sangue. E muita discussão já se levantou sobre isso, de que é impossível humanamente suar gotas de sangue. E pelo que se consta, não é impossível. Há pelo menos duas causas em que isso pode ocorrer. Primeira, é o veneno de uma determinada serpente, quando entra na corrente sanguínea e faz com que os poros se dilatem, o sangue fique mais fino e ele pode sair pelos poros. Isso é um caso. O segundo, a gente sabe que o sofrimento que Jesus suportou ali, psicologicamente falando e espiritualmente falando, a oração de Jesus intercessória ali no jardim, por toda a humanidade, porque tudo que estava acumulado para que alguém um dia pagasse a dívida do pecado, veio sobre ele. Então, do passado, do presente e do futuro, toda aquela agonia que veio sobre ele, e num estado de estresse e de agonia quase que sobre-humana, que Jesus estava submetido àquele momento, fez com que o seu coração acelerasse, os batimentos cardíacos se multiplicassem, e ele tivesse quase que um infarto ali de tanta agonia, a tal ponto, irmãos, que Jesus, você lê lá na Bíblia, eu não estou inventando isso, você sabe, que ele chega para o Pai, a ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Tamanha agonia que ele estava sofrendo, e aí o coração acelera, o nível de cortisol vai lá nas nuvens, o estresse dele chega quase a um nível insuportável para um ser humano normal, os polos se dilatam, a epiderme e a derme cedem, e aí com a pressão sanguínea bem mais alta, humanamente foi possível ele suar gotas de sangue. Mas depois ele ora dizendo: contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aí Paulo, irmãos, falando para judeus que estão se convertendo ao cristianismo de fato, ele está dizendo: olha, a nossa Páscoa hoje é Cristo. Ele foi o Cordeiro sacrificado. Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. O importante hoje é nós nos desviarmos, nos afastarmos dos ázimos da malícia, da maldade, do fermento da maldade. Do fermento da maldade, nos aproximar dos asmos da sinceridade e da verdade. O fermento, e eu vou acabar antecipando um ponto aqui, o fermento que aponta para aquilo que faz levedar, inchar, crescer, meio que forçadamente. O pecado às vezes faz isso. O pecado incha o homem de orgulho, incha o homem de vaidade, incha o homem de presunção. Ele fala: a gente tem que deixar esse fermento da maldade, da malícia, e nos apegar à pureza da sinceridade, da verdade. É essa a nossa Páscoa. Lá em Êxodo, se a gente voltar, não precisa não, mas se voltássemos lá, no versículo 5 do capítulo 12 que lemos, fala que o cordeiro teria que ser sem mácula, teria que ser um macho de 1 ano e sem mácula. Olha o que diz 1 Coríntios 5, no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O cordeiro sem mancha, Jesus sem pecado. Um outro simbolismo, outra
característica tipológica, né, do Cordeiro em relação a Cristo. Voltando em Êxodo 12, está lá no versículo 6, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Foi exatamente no momento em que a Bíblia diz: ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos. Eu estou em João 18, desculpa, não falei. No versículo 13, que em hebraico significa Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, que é o nosso meio-dia. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram dizendo: crucifica-o. O horário do sacrifício do cordeiro, que tinha que ser à tarde, Jesus foi julgado ao meio-dia, por volta do meio-dia, e menos que 3 horas depois, ou em torno de 3 horas depois, ele estava entregando a sua vida no alto do Gólgota, porque o cordeiro macho sem mácula tinha que ser sacrificado à tarde. Uma outra curiosidade, que na verdade era profético, mas Israel nem o sabia disso. Se voltássemos no Êxodo 12, no versículo 8, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Pães asmos, como eu disse, fala de uma vida longe do pecado. O pecado é que faz isso, o homem inchar, crescer falsamente, se achar, mas não ter substância. O pecado altera a característica original do que o Espírito de Deus quer realizar em nós. E as ervas amargas, lembrando o sofrimento do povo no Egito. Por que na mesa de Jesus não tinha as ervas? Porque ele assumiu o sofrimento. E onde estava o cordeiro assado no fogo? O cordeiro da Páscoa era ele mesmo. Por isso que hoje, quando a gente vai celebrar a Santa Ceia, não basta muito, a não ser o pão e o vinho, que foram os elementos que Jesus apresentou. O pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue. Voltando em Êxodo 12, no verso 11, diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Os lombos cingidos, ninguém deveria participar sem que tivesse vestido. Os lombos cingidos fala de reverência. Você sabe, os meus pais eram assim. Ninguém assentava à mesa para almoçar ou jantar sem camisa. Era uma coisa que eles, uma cultura familiar. Meus avós eram assim, ensinaram eles assim, eles nos ensinaram: não senta à mesa. Eu não estou julgando quem faz isso hoje, mas a nossa geração precisa também perceber que às vezes nos detalhes se observa o respeito. Amém? Mas jamais nós nos assentávamos à mesa para almoçar ou jantar, nem de boné, nem sem camisa. Era uma coisa, ok? Como eu disse, eu não estou julgando, mas estou falando que era uma cultura já vinda dos antigos. E desde a época do Egito, a ordem era: quando vocês forem celebrar a Páscoa, vistam-se, sejam reverentes, os vossos lombos precisam estar cingidos, tem que haver reverência. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 11, 1 aos Coríntios, ele vai dizer: que bagunça é essa que está acontecendo? O pessoal se ajunta para celebrar a ceia do Senhor, como se não tivesse comido em casa. Todo mundo ataca a mesa, e aí quem chega primeiro come tudo, quem chega depois não tem nada. Ei, cuidado. A reverência, tudo com ordem, com decência. Então, a reverência ao Senhor. Sapatos nos pés. Quando que se calçavam os pés? Quando estavam se preparando para uma viagem, para uma caminhada longa, para sair de casa. Você está preparando-se para sair de casa? Quantos entenderam essa palavra? Quem está preparado para daqui a pouco ter que sair de casa? Por isso que na armadura de Deus, em Efésios 6, diz: olha, cingir, calçai, né, os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Tem que estar com os pés calçados, porque a qualquer momento você vai ter que sair de casa.
A qualquer momento você vai ser chamado, ou por uma senha, ou pelo arrebatamento. Então fala para o teu irmão do lado aí, como é que estão os teus pés, querido? Calça os seus pés na preparação do evangelho da paz. Eles tinham que ter sapatos nos pés. Outra coisa, o cajado na mão. O cajado nesse momento não tinha a ver com a questão do pastoreio, tinha a ver com a questão de ser um viajante, peregrino. O cajado muitas vezes era uma arma para se defender no caminho das serpentes, de escorpiões, de alguma coisa que pudesse, de algum predador que pudesse vir ao encontro. Então, olha, esteja com o cajado na mão. E o cajado também é símbolo de autoridade. Se perdermos a reverência, se perdermos a santidade no caminhar, se perdermos a autoridade espiritual, nós não estamos preparados para a viagem. E por último fala de comereis apressadamente. Por que Deus deu essa ordem para Israel lá no Egito? Comereis apressadamente. Porque a qualquer momento Deus dá a ordem e aí o povo tem que sair. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que a gente, aproveitando aqui essa noite de Páscoa e essa noite de Santa Ceia, enfim, essa noite de celebração, para a gente olhar para o cenário mundial com um pouco mais de visão espiritual, porque se a gente olha com a visão humana, a gente se desespera, não é? Se a gente olha para o cenário olhando financeiramente, a gente entra nossa, meu Deus, como é que vai ser? Se a gente olhar apenas para o que está acontecendo com os olhos humanos, ou a gente se revolta, ou a gente se enche de desesperança, se esvaziando de esperança. Mas se a gente olhar também, principalmente com os olhos espirituais, a gente vai ver o quê? Resta pouco tempo. Fique preparado, igreja, porque a qualquer momento nós seremos chamados para partir daqui. A nossa Páscoa vai acontecer no céu, não mais na terra. E foi isso que Jesus falou, uma das últimas palavras com os discípulos, ao celebrar com eles a mesa, disse, olha, eu estou ansioso, e eu sei, brevemente ansioso, para que esse dia se repita lá no céu. Quando você olhar para o cenário que está acontecendo em volta, eu sei que financeiramente a coisa não está boa, o mundo está vivendo assim uma expectativa, meu Deus, o que vai acontecer daqui para frente? Mas o nosso viver está nas mãos daquele que já falou, olha, prepare-se, o cordeiro já está à mesa, ele já foi sacrificado, sejais reverentes, estáis prontos para partir, calçai os vossos pés e comeis a Páscoa do Senhor apressadamente. Porque pode ser que não dê tempo de acabar a última refeição e a ordem venha para que você parta daqui, para que você saia daqui, para que a nossa festa continue por toda a eternidade. Já pode dar um glória a Deus? Lá no verso 17 de Êxodo 12, vai dizer assim, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Digo, meu corpo, não, o meu corpo e o meu espírito pertencem ao meu Deus, porque eu fui comprado por um bom preço. Aleluia. Qual preço foi esse? O preço do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, inclusive o nosso. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado, a sua carne foi rasgada, o sangue foi derramado, para que hoje nós pudéssemos estar livres do pecado e estarmos aguardando apenas o momento para seguirmos adiante. Eu quero ler com vocês, por último, quando lá em Êxodo, no verso 26 e 27 diz a resposta que deveria ser dada aos filhos quando perguntassem que culto é esse? Esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando os feriu, livrando as nossas casas. Diga, livrando as nossas casas. No Evangelho de João, no capítulo 18,
está registrado ali que o costume dos judeus na Páscoa era libertar um criminoso. Isso era um costume. Inclusive foi dada essa opção para que Jesus, depois de ter sido flagelado, ter sido castigado, ele fosse libertado. Mas o povo, motivado pelos líderes religiosos ali, numa revolta incomum, pediram a crucificação de Jesus. A cruz não tinha sido preparada para Jesus. A cruz estava preparada, pelo que se consta, ao próprio Barrabás, que era fisicamente maior. O fato é que a cruz já estava preparada, mas não era para ele. Mas como havia o costume dentre os judeus de libertar alguém por ocasião da Páscoa, eles preferiram manter Jesus e aclamá-lo como próximo a ser crucificado, e pediram a libertação de Barrabás. A cruz não era para ele, nem naquele momento. É claro que espiritualmente a gente já entendeu isso, mas fisicamente também não era para ele. E quem foi libertado? Um criminoso, para que ele pudesse ser crucificado. Mas não é assim que tinha que ser. E na verdade, acredito eu que não era apenas Barrabás o criminoso. Muitos outros criminosos, muitos outros contraventores, muitos outros condenados que mereciam estar ali. E a lista é tão grande, em algum lugar da lista você vai achar o meu nome lá. A cruz não era para ele. Mas por ocasião da Páscoa, alguém tinha que ser liberto. Por ocasião da Páscoa, alguém tinha que ser libertado. E nessa noite não é diferente. Que dia é hoje? Hoje é a Páscoa. Hoje é dia das algemas caírem, né? Hoje é dia de alguém ser libertado. Hoje é o dia de alguém ser substituído. Hoje é o dia dele assumir. E eu estou falando para muitos aqui que já fizeram isso, já entregaram a sua vida para Ele, já confessaram a Ele, já reconheceram a Ele como o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Mas eu estou falando também para aqueles que estão assistindo agora pela internet, porque não fizeram isso ainda, para aqueles que vão assistir, ou para aqueles que talvez na sua consciência disseram, um dia eu fiz, mas eu por algum momento parece que eu me afastei do propósito. Pois é, hoje é Páscoa, hoje mais alguém será liberto, hoje mais alguém será livre, porque Ele assumiu o nosso lugar na cruz. E eu queria nessa noite que eu e você simplesmente entendêssemos isso mais uma vez e reforçássemos isso no nosso coração. Você pode fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Eu quero orar com você nesse momento e dizer para o Senhor: Senhor, nós não temos palavras, Senhor Jesus, para reconhecer o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Eu digo por mim, mas eu sei que o Senhor morreu por todos. Mas olhando para mim, eu quero simplesmente te agradecer, Senhor, porque a cruz era o meu fim, a cruz era o meu final da minha história, mas o Senhor assumiu o meu lugar na cruz. Nós não temos palavras para te dizer, Senhor, muito obrigado, porque na verdade, mesmo que ficássemos obrigados a te retribuir, nunca conseguiremos fazer isso. O Senhor foi o cordeiro mudo da profecia de Isaías, que foi levado ao matadouro sem se defender, mesmo sendo perfeito, mesmo não tendo mácula, mesmo não achando nada no Senhor que pudessem usar como argumento para te incriminar, forjaram o teu julgamento, tiveram que forçar a barra, porque não tinham do que te acusar. Mas o Senhor foi como ovelha, como cordeiro mudo ao matadouro, a sua carne rasgada, o seu sangue derramado por mim, por nós. Hoje nós estamos aqui, Senhor,
celebrando, já fizemos isso em casa com nossos filhos e nossas famílias, mas nós estamos aqui como família espiritual. E hoje, Senhor, também se cumpre uma palavra de Isaías que diz que o trabalho de suas mãos tu verás e ficarás satisfeito. Hoje, nesse lugar, essa pequena multidão, e como muitos outros lugares do mundo, muitas outras multidões se reúnem para te agradecer, porque nada vai tirar de nós a consciência de que tu és o nosso Cordeiro, e o que o Senhor nos concede é mais doce do que qualquer chocolate, é mais doce do que o mel. O Senhor nos livrou da amargura, do sofrimento que o pecado nos impunha. O Senhor tirou as ervas amargas. O Senhor tirou da nossa vida o fermento do pecado, ainda sendo pecadores, mas agora redimidos, inocentados, justificados pelo Senhor. Te louvamos e agradecemos porque a nossa natureza foi substituída pela tua natureza. E hoje o Pai, ao olhar para nós, vê o Senhor. E por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor nos amou. Então eu quero te agradecer com a tua igreja nessa noite. E ao partirmos o pão nessa noite, celebraremos a tua carne, o teu corpo que foi entregue por nós. E ao bebermos o cálice, celebraremos o teu sangue que foi derramado por nós. Tu és o nosso Cordeiro, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro santificado, o Cordeiro substituto, a sua morte vicária. O Senhor morreu a nossa morte para que vivêssemos sua vida, Jesus, como igreja, como tua noiva, como teu corpo. E tu és o cabeça desse corpo. Nós só temos que te agradecer, Senhor, e te celebrar. Nos ajuda a nunca deixarmos de cingir os nossos lombos com a reverência, negarmos o fermento do pecado e da malícia, e nunca faltar em nossa mesa o asmo, o pão asmo da sinceridade, da verdade, como Paulo nos ensina, motivado pelo teu Espírito, e celebrarmos o teu sangue, o teu corpo, o teu Espírito em nós, e lembrarmos de tudo que o Senhor fez. Obrigado, porque essa é a noite em que novos que estavam condenados são libertos. Eu te louvo porque essa noite da Páscoa, em que cadeias se abrem, em que corações são resgatados, em que almas são libertas, em que espíritos são trazidos de volta à presença do Senhor por causa da cruz e do túmulo vazio. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Como tua igreja, só temos uma coisa que fazer: te dar uma linda salva de palmas e exaltar o teu nome nessa noite. Aleluia. Você pode ficar de pé em algum momento. Um momento, apenas aplaudindo a Ele de pé e glorificando. Fica de pé, somente para aplaudir a Ele. Sim, o Rei dos Reis, o Cordeiro que se transformou em leão. Porque como Cordeiro Ele morreu e como leão Ele ressuscitou. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Aplauda mais forte e diga a Ele: glória, aleluia, Maranata, Hosana, Tu és santo, aleluia, glória a Deus, amém. Senta aí um minutinho. Vamos receber nossas crianças agora, nossos filhos e filhas, que vão estar fazendo uma apresentação. Eu participei, eu vi o ensaio aqui, eles são lindos. Irmãos, até quando eles erram fica bonito. Então eles não erram nunca, né? Vamos recebê-los aqui.